Ora, viva, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos ao vosso programa da tarde favorito. Hoje começamos a tarde a conversa com um rosto muito conhecido de todos os telespectadores do Bem-vindos. Falo de Carlos Pereira. Ele que, para além de apresentador do Bem-vindos, tem agora um novo talk show de humor da RTP África chamado Juro que Aconteceu. O primeiro episódio estreou no passado sábado e nós vamos agora conversar com o Carlos sobre esta nova produção. Também estão connosco os representantes da produtora Plata ao Plomo, Maurício Franco e Filipe Traslati. Eles que lideram a produção do novo talk show da RTP África. Muito boa tarde, meus meninos, muito bem-vindos. Tudo bem? Como estás? Tudo bem, Carlos. Finalmente consigo, não é, conversar contigo. verdade. As pessoas lá em casa não sabem. Nós somos os 12 apresentadores do Bem-vindo. Não, sabem, claro que sabem. Só que raramente nos cruzamos. É verdade. Eu ando a fugir. Nós estivemos juntos uma vez só. Foi quando entraste, quando gravamos a promo. É verdade. E porque eu ando a fugir. Porque eu gosto muito de apresentar, mas depois não... Não gostas de vir para aqui, não é? Não gosto de vir para aqui, exato. Gostas de dar aquele período da saudade, dramatizar, Sim. entrar ali na depressão, não é? Porque o amor é assim, não é? Tens que dar... tu dás, depois afastas que é para sentir que a outra pessoa... Não, isto não é amor. Ok. Não, isto é isto. Vocês concordam? Acho que é importante sentir um Eles pouco de amam. saudade, né? Sim. Saudade é importante. Eles trabalham juntos já há algum tempo, portanto acho que também devem ter essa relação. A gente trabalha junto, mas separado. Graças a Deus. Aí é que está o segredo. Ainda Opa, bem. estou a sentir aqui uma cena assim, que tipo, gosto de ti, mas vai lá, se faz favor. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver a promo deste grande projeto e voltamos já à nossa conversa. Vamos ver o Juro que Aconteceu? Olá a todos, sejam bem-vindos ao Juro que Aconteceu na RTP África. Um programa para quem gosta de boas histórias. Daquelas em que temos de dizer Juro que Aconteceu. Olha, se a avó, eu não acredito nisso. Quando olham para mim, começam-te a rir. Carlos Pereira vai receber muitos convidados para ouvir as suas histórias mais loucas e inacreditáveis. Sábado, na RTP África. Também disponível na RTP Play. Muito bem. Tiveste muito mal aí com o miau. Faz lembrar o influencer brasileiro. Como é que ele chama? Barbie Grell? Não conheces, não conheces. É o universo que nós não dominamos esse universo. Não dominam, ok, muito bem. Vamos então falar deste mega projeto que teve a sua estreia já no sábado. Carlos, como é que surge? Não, antes, por amor de Deus, eu acho que ninguém ainda teve a oportunidade de perguntar como é que é estar aqui à frente do Bem-vindos. Neste um ano, não é? Sim. Neste um ano estás aqui a representar esta casa, a falar para todos lá em casa. Como é que tem sido? Olha, tem sido um desafio. Eu tive feito a escolha esta pergunta, esta resposta. Não, mas agora a sério. Tem sido um desafio, porque isto é uma coisa diferente daquilo que eu estou habituado a fazer. Tu és comediante. Sou humorista, comediante, sim. E o meu registro é mais solto, não é? E muitas das vezes eu sinto que aqui é um registro mais sério, nem sempre, mas também, pelo tipo de conversa que é, pelo tipo de programa que é e pela história que o programa já tem. E isso permitiu-me também, porque é também através de Bem-vindos que surge o Juro. Porque através de Bem-vindos surge a necessidade de... ou seja, eu comecei por fazer isto, percebi, ok, consigo também fazer isto, está neste registro, mas ao mesmo tempo tem aqui um lado meu que ia ficando reprimido ao longo deste tempo e que precisava de soltar. E aí surge a ideia do Juro, que tive essa ideia de fazer um programa que também complementasse o outro meu lado e propus essa ideia à direção do canal, que aceitou e pronto, e assim surge. Isto depois chamei estes dois meninos. Depois tens aqui a equipa que vem se juntar a ti nesta nova aventura. Digo aventura no bom sentido, sim, claro. Sim. E foi exatamente isso. Ou seja, tive essa ideia, propus ao canal e aceitaram. E eu pensei logo neles, porque já tinha trabalhado... Vocês já tinham trabalhado no Barman? Sim, eles fizeram parte do Barman, realizaram um dos episódios e fizeram fotografia em todo o projeto. E pensei logo neles, fez todo o sentido, e nós reunimos-nos num café e pensámos, bora fazer isto
e viajamos até que acabamos no judo atual, que foi para o sábado. Passou por várias ideias, né? O programa a gente pensou Não em foi logo... diferentes formatos. Ou seja, vocês não aceitaram logo aquilo que o Carlos queria, não é? Não. Eu também não fui com uma ideia. O Carlos chegou eu pensei numa coisa assim. Sim, não. Mas depois veio o Maurício e disse, peraí, Carlos, não é tão bem assim, peraí. Não, o Carlos não tinha uma ideia tão fechada. E, na verdade, a gente logo teve uma ideia mais maluca, assim, mas depois também a gente foi vendo que não ia ser muito fácil de realizar aquilo, de produzir. E aí a coisa foi caminhando para essa situação mais de estúdio, com algumas externas que acontecem dentro do programa, mas ele quase todos acontecem no estúdio. Não sei se o Filipe ia dizer... Não, eu ia dizer isso, exatamente isso. Que a princípio, a ideia inicial era completamente diferente, bem diferente, bem mais maluca do que era isso, exato. Mas acho que um dia a gente chega lá também, a gente vai chegar lá. Nós sempre soubemos que queríamos contar histórias, sempre soubemos que queríamos uma coisa... É verdade, isso. Claro, Mas vocês desde já tinham sempre, a ideia daquilo que queriam. Sim, A questão foi depois acertar como tornar contá-la, possível. Exato. Porque lá está, é aquela coisa que é... Eu acho que nós enquanto africanos, enquanto negros, temos uma riqueza, além da culinária, a gastronomia e tudo mais, que é a nossa história. E sem ser necessariamente a história, aquela que vivemos, que nossos passados viveram, aquela que nós temos e que nós vamos vivendo atualmente, a nossa dinâmica cultural, permite-nos ter uma riqueza brutal. E sempre me fez alguma confusão como é que isso não vinha ao de cima, como é que não havia... Como é que isso não era mais explorado? Então pensei, isto é um bom princípio, era bom partirmos daqui. E o Maurício e o Filipe encaixam na perfeição nisto. Porquê? Porque eles... Também tem uma história engraçada. Também tem, também devem ter. Será que passam a ser convidados também? Depois quem faz ali? Quem sabe? Próxima, né? Mas só para dizer isso, que eles encaixam na perfeição. Porquê? Porque não sei se é para eles verem no Brasil, que também tem essa dimensão cultural gigante. Mas quando eu cheguei e disse, olha, eu queria uma coisa assim para que pudéssemos contar histórias e que pudéssemos explorar isso, e automaticamente colocaram em cima da mesa coisas que foi tipo, é mesmo isto. Sem falarmos muito, não é? Então isso entusiasmou-me logo desde o primeiro almoço, que foi mesmo assim, desde o primeiro almoço que nós tivemos, e eles foram colocando em cima da mesa. O Filipe é o mais maluco ao nível das ideias e o Maurício é o mais pé no chão. Eu ia jurar que aqui o Filipe era o mais ciente, não é? Era o mais maluco. Ele começou já, tipo, ok, isto parece-me bem se nós fizéssemos assim, se nós fôssemos para ali, se nós fechássemos toda uma rua, só para contar uma história. A ideia inicial era essa, né? A gente queria levar o programa para uma rua. A gente queria fechar uma parte de um bairro e fazer o programa mesmo na rua, que é onde realmente as histórias acontecem e tudo mais. Sim. E tem uma coisa muito importante, que é a gente, de certa forma, a gente tá resgatando algo que sempre fez parte da nossa vida, que é essa coisa de juntar os amigos e contar realmente histórias. Hoje em dia as pessoas vão para um bar e elas ficam falando sempre dos mesmos memes. Mesmas coisas, não, exatamente. E dos mesmos memes que viram na internet, das mesmas coisas que viram na internet. A pessoa às vezes chega assim e começa a puxar um assunto do tipo, viste aquilo do pinguim? Sim, que ele cai. A pessoa não consegue terminar a história, porque a outra já viu. A outra já viu, exato. E a outra já... Não é novidade nenhuma. Yeah. E a gente, eu acho que a gente divide essa história de que fomos criados em um ambiente em que nós chegávamos para conversar e as pessoas começavam e terminavam a história e todo mundo ria. Aí depois passava a palavra para a outra pessoa contava também a história e tal. E lá pela Santos, eu acho que essa dinâmica de bar, digamos assim, tá meio que se perdendo isso um pouco, sabe? Eu acho que era isso que a gente queria trazer para dentro de um programa. Exato. Vocês querem fugir desta questão da globalização, não é? Porque, Filipe, tocaste num ponto que é estamos a conviver muito com aquilo que a internet nos conta. Não é? A nossa vida baseia-se agora na vida dos outros. Os assuntos são pautados no que a gente viu no feed. Exatamente. Quase que deixamos de existir, Carlos. Estás falando em resgate, mas também há aqui uma questão muito importante que é falaste da história dos africanos. Nossa, eu quando comecei a lembrar das minhas e comecei a ficar, peraí, calma, concentra-te. Que história é que tu juras que aconteceu, Nádia? Que eu juro que... Fazer já aqui um casting para a próxima temporada. Não, também não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Assim, Tem imensas. Uma curta assim rápida e engraçada que já tenha acontecido. Não sei. Uma que eu não me orgulho nada, não é? Sim. Nós tínhamos, sabes, em África nós temos alguns conceitos, já se vai quebrando um bocadinho disso, mas é conceitos e preconceitos com os gatos. Já deve estar a perceber mais ou menos por onde é que eu estou a ir, não é? Então pregávamos partidas com os gatos
horríveis, não posso partilhar isso, é muito mau, ok? Então, mas juro que aconteceu. Mas é engraçado que, se tu fores a ver, são principalmente figuras que têm uma vida incrível, um historial artístico incrível, mas ninguém conhece este lado, Sim, não é? sim. E elas próprias também vão abafando essas histórias de vida. Porquê? Porque por aquele medo do julgamento social. Agora vou contar isso, ou dizer, porque eu venho da África, então... Mas tu estás a resgatar isso. Como é que estás a ver os teus convidados neste momento, neste processo de partilha? Tem sido... Aliás, até antes de responder isto, gostava que eles respondessem, porque alguns dos convidados eu já conhecia. Já conhecia alguns... Ou seja, já conhecia, mas não sabia de algumas histórias que eles foram contando, um ou outro. Por exemplo, estamos aqui a ver o Tiago, que é um grande amigo meu. Por acaso, essa história ele não me tinha contado. Mas pegando só numa coisa que o Filipe falou, que é a questão do conversas de amigos, quase. Nós quisemos criar aqui um espaço que passasse por amigos à volta de um quintal a conversar, a partilhar histórias, não é? E é isso, é giro, é bonito. O meu primeiro contato com algumas dessas pessoas é através dessas histórias, de repente, porque é essa ideia de nós ocultarmos algumas histórias, porque quando tu conheces uma pessoa existe aquela coisa do meu impacto é que conta. Então, tu não vais contar uma história que tenha acontecido que envolve tu teres bebido muito e teres feito xixi na cama. Porque ficas com vergonha de julgamento. Mas por algum motivo, aquelas pessoas sentiram-se confortáveis para contar aquilo, para me contar aquilo naquele ambiente, naquele contexto, sentiram-se seguras e à vontade, porque nós também, isso é uma vantagem nossa, mais deles, que criaram ali um ambiente bom, a nível de cenário, a nível de luz e tudo mais, para que aquelas pessoas sentissem ok, aqui eu posso contar esta história que eu se calhar não contava num bar a um amigo meu. Houveram algumas histórias bem vergonhosas. Sim. Né? Uau, Filipe, conta-se uma. Não precisa dizer de quem é, porque as pessoas vão ter que assistir, obviamente, Sim, claro. ao programa para saberem de quem se trata. Mas uma assim que te tenha marcado particularmente. É que eu lembro bem, na verdade, uma que eu lembro bem é do Carlos, que você mesmo contando quando, no final do episódio, é do Chico. O Carlos deve ter mulheres, já disse o nome, já falou o nome. É que essa é a mais vergonhosa. Ai, o Maurício já deu aqui um... Nem pode. Não, mas mesmo esta do primeiro episódio que passou no sábado, do Tiago, que envolvia a moça que fez xixi, não é? Também é uma história... Esse primeiro episódio foi todo em torno do xixi, né? Sim. Que é um tema já... Sim, o xixi, sim. E um dente que não existe, não é? Mas é isso, é uma vantagem. Nós temos criado uma vantagem, um privilégio, né? Temos conseguido criar um ambiente para que aquelas pessoas sentissem a vontade de partilhar aquilo, não é? Não sei se... Não, mas é isso. Mas é que desde o início essa foi a nossa intenção. Mas não existe uma receita de bolo, não é assim... Tá, e agora? Como nós criamos isso, sabe? Pois. Acho que parte muito dessa vontade que é nossa de fazer isso acontecer de fato, sabe? E aí, então, as pessoas que chegam lá percebem na nossa fala que aquilo é genuíno de fato, sabe? E elas resolvem embarcar nessa também. Dizem, não, vou acreditar no que esses caras estão falando pra mim, vou acreditar nesse ambiente que foi criado aqui e vou tentar contar a minha história da melhor forma possível, sabe? Então, meio que é isso. Tipo, a gente também não sabia como... Pois, porque claro, como é que ia ser, tecnicamente, exatamente. você sabe como fazer, é óbvio. Mas quando fala na psicologia das pessoas, pá, Uma coisa é falar de uma música que a pessoa lançou, a outra é contar, não é uma história que se calhar também nunca partilhou com ninguém. Exatamente. E daí que o Carlos diz que o próprio ambiente também proporciona esta liberdade aos convidados. Mas lá pela Santos, essa primeira temporada inteira foi uma grande experiência para todos nós que participamos disso. Foi um processo de aprendizagem muito grande, não é? Exato. A segunda temporada vai ser mais fácil. Mas eu sei que já está aqui grandes nomes prometidos. A Nádia Silva. Ai, vou estar também. Adoro. Da álcool eu acho que muita gente já contou, né? Que eu também tenho histórias incríveis com álcool. Quase que destruímos o casamento de uma amiga porque no dia seguinte... Não posso! Não, é sério. Na África do Sul fomos fazer lá um casamento e fomos fazer a despedida de solteira, que por acaso foi num dia antes. E no dia do casamento foi horrível, mesmo. Isto é gasto, não é? Sangaste na batida. Mas é bacana, né? Porque quando você, Não foi a gente a noiva, ouvir a própria essas noiva. histórias malucas e a gente vai lembrando e aí percebe que todo mundo tem essas histórias, né? Todo mundo tem histórias malucas na vida. Sim. Mas às vezes a gente não lembra. Quando vai ouvindo outros, fala, já me aconteceu uma coisa parecida e tal. É. Aí que tá uma das grandes dificuldades desse tipo de formato que a gente criou, que quis criar, eu ia dizer, que a gente criou, é justamente esse, né? Como faz o casting, né?
Então a gente chega, beleza, eu tenho alguns nomes que eu eu ia gostaria chegar de aí. trazer. Como é que vocês chegam a estas pessoas? Pois, mas não necessariamente essa pessoa tenha histórias, ou consiga lembrar, ou seja um bom contador de histórias. sim. Então é muito difícil, sabe? Depois, beleza, então se faz uma entrevista inicial por telefone com essas pessoas. Mas aí eu te telefono e eu te digo assim, então me conta uma história engraçada. E as pessoas ficam... Atirei o pau ao gato. Exato, e não é assim que a coisa flui, sabe? Pois não. A coisa flui do tipo, então, tudo bem contigo, então? Já viajaste? Sim, já. Foi pra África do Sul? E como é que foi lá? E aí começa a compartilhar. A pessoa que supostamente também deveria entrevistar começa a partilhar algumas histórias dela, que é tudo através de ganchos no fim, sabe? Sim. É tudo através de ganchos, que é isso, é aquela mesa de bar ou aquele quintal que as pessoas estão conversando. O ideal é fazer esse casting no bar, né? Exato, o ideal era isso. Esse casting tem no bar. Porque as outras pessoas contam histórias que te deixam ganchos, que te aconteceu uma coisa que é em outro contexto, mas que foi parecida. Então eu tenho uma para contar. E ela conta depois. E essa deixa um gancho para uma outra. Então é meio assim que a coisa funciona. Então o casting é muito difícil de se fazer. Né? Aliás, uma coisa engraçada aqui, e também pegando na pergunta que tinhas feito há bocado, que era, esse casting foi feito, nós tínhamos essa equipa de guião a tratar disso. Um beijinho para o Humberto, para o Dani e para o Givaldo que trataram dessa parte. Mas eles faziam esta conversa, esse casting com os convidados, que alguns eu já conhecia, outros nem tanto, e depois faziam esse guião, e quando eu via, eu dizia, ok, mas isto tem uma história com isto. Ou seja, eram pessoas que eu conhecia e nem sequer sabia, não sabia tão a fundo assim de histórias. Então quando recebia o guião, eu dizia, mas este rapaz, eu conheci este tipo há 5 anos, ele nunca me falou dessa história. Ok. E, pronto, não te confiava o suficiente na altura. Mas por algum motivo estavam prontos para ir contar isto em frente a uma câmara. Então, essa parte também tinha graça. O impacto que eu fui tendo ao ler os guiões e a perceber, esta pessoa tem esta história, mas eu conheço mas este nunca me contou. Uma vez estava para me contar isto, não contou. E assim, isto também é engraçado. Também foi engraçado, pelo menos para mim. E aí, voltando à ideia de que esse primeiro é uma grande experiência, isso acaba ditando o tom dos próximos. E aí acaba ficando um pouco mais fácil, porque as pessoas já viram na televisão e sabem do que se trata. Exatamente. E as pessoas vão, às vezes, criando já... se eu fosse chamado para esse programa, eu contaria tal história. Exatamente. Então, eu acho que vai acontecer na medida de que a gente vai começar a entrar em contato com algumas pessoas e elas vão dizer, eu sei que história tem. Porque sem querer ser pretencioso, é aquela coisa que nós fizemos isto de raiz, não é? Pelo menos na RTP não havia grandes referências disso. Não. Isso foi uma das nossas batalhas, porque nós gravamos durante 3 dias, foram 9 episódios, e foi ali um processo intenso. Então nós tínhamos que estar sempre, mais eles estavam a ver de fora, mas tínhamos que estar em constante atualização da forma como as coisas iam acontecendo, não é? Ou seja, íamos observando, gravávamos uma parte, pensávamos, ok, podemos mudar aqui isto, agora vamos juntar aqui rápido, quase que é uma equipa de futebol. A cada final de episódio tinha uma reunião rápida ali. O que correu bem? Então, se calhar no próximo a gente muda aqui a forma de apresentar, a forma de puxar a pergunta. Quase como no futsal, não é? Quando o treinador pede time-out, 1 minuto, vamos juntar aqui todos. Olha, agora a seguir vamos tentar isto, que é para no fim entregar um bom produto a quem está a ver lá em casa, não é? Porque é esse o objetivo. É assim, acredito que vocês também nem sequer tenham gravado cronologicamente. O primeiro episódio não quer dizer que foi o primeiro a ser gravado. Não, não é? não. Qual é que foi o primeiro a ser gravado? Só para desvendarmos aqui. Não sei se eu me lembro. É o que vai para o ar para a semana, não é? O primeiro é o marcante. O primeiro foi o segundo. O primeiro foi o segundo. Ok, então prestem atenção É o próximo que vai... no sábado, próximo, exato. Já no sábado prestem atenção. Só para dar assim, o nosso tempo esgotou, mas só para darmos assim um spoilerzinho do que é que vem aí agora para esta segunda temporada, já percebi que o desafio já não é tão grande quanto foi o primeiro, não é? O primeiro é o grande projeto piloto, já provaram que é possível e que funciona muito bem. Caras, nomes... Não, acho nada. que não. Quer dizer, nada. Olha, lá está aquela parte que eu detesto dos meus convidados. Não, nada disso. Na verdade nós estamos aqui a falar de uma segunda temporada. É o nosso desejo. É o nosso desejo. Somos nós a tentar... É uma brincadeira, obviamente, é encostar a brasa das nossas sardinhas e dizer... Encostá-los contra a parede, não é? Exato, isto é bom. Não há como não ter uma segunda temporada. Mas, na verdade, quem vai também ajudar a decidir isso é quem está a ver lá em casa, se gostar, portanto, que a partida vai gostar. Porque tenho certeza que sim. Mas eu acho que o que mais muda é que a nossa ideia principal sempre foi priorizar boas histórias. E não pessoas realmente conhecidas ou que se paute nesse tipo de questão. Só que isso é difícil de fazer sem a coisa existir.
existir. Claro. Então, agora que ela existe, a gente tem um site que as pessoas podem entrar lá, a gente tem um Instagram que as pessoas podem enviar suas histórias. E a gente quer muito que isso aconteça de fato. E isso só ia ser possível depois de a gente de um projeto existir. Claro. Então, a gente quer ter pessoas, muito mais pessoas, independente se for conhecidas ou não, mas a gente quer ter boas histórias no fim. Sim, é isso. sim, porque a nossa prioridade é isso, como o Filipe estava a dizer, foram as histórias, as boas histórias, mais do que... na nossa lógica, as boas histórias vão trazer boas pessoas, não é? Exatamente. Não o contrário, Exato. porque não é verdade que as boas pessoas vão trazer boas histórias. Nem todas as pessoas conhecidas têm boas histórias. Exato. Então sempre foi essa a nossa prioridade. E agradecer aqui o canal por ter arriscado, em nome da Carla Leão, por ter arriscado neste conteúdo, neste projeto, que eu acho que foi um bom risco, que da nossa parte fizemos tudo para que corresse bem e acho que vai ser o sucesso que sempre Acho tem. que sim, acho que Maurício, sim. a última deixa para ti. Tenho Tá certeza. aqui, ó. Envia a tua história para... volta lá. minhahistoria@juroqueaconteceu.com. E temos também o nosso Instagram. Vão preparando aí as vossas histórias, relembrem-se Para dos aparecer na assuntos e próxima dos temporada. detalhes, que os detalhes são muito importantes também. Exato, é verdade. Exato. Querem aparecer no programa do Carlos? Já sabem, basta enviarem o vosso conteúdo aqui. E outra coisa, para quem já viu o programa e quem vai ver agora no próximo sábado também, partilhem, façam stories, façam vídeos, deem o vosso feedback também, é muito importante para o crescimento do projeto. Depois diz-me só quanto é que é o cachê desse. Epá! Que eu sei que os influencers Não, pagam. Aqui no Bem-vindos eu não sou influencer, eu sou só a Nádia, a apresentadora do programa. Não, Carlos, mas é assim, não é por seres meu colega nem nada disso, acho que projetos como estes, não é uma ousadia, vocês investiram e estão a investir. Nunca se viu nada igual na RTP África, portanto, temos que reconhecer que há muito esforço, muito trabalho aqui. E é uma novidade para todos, não é? Sábado à noite vamos fazer o quê? Em vez de estarem ali no YouTube, vamos ver um conteúdo, conhecer histórias das pessoas que nós admiramos ou das pessoas que nem conhecemos e passamos a conhecer através das suas histórias. Vocês estão a trabalhar bem, muitos parabéns, tenho certeza que vem uma próxima temporada, of course. Vou lá partilhar também uma das minhas histórias. Tenho muitas agora, vou fazer esse trabalho, ficar em casa a relembrar qual é que é assim, se calhar a mais entusiasmante. Para eu que venho de Cabinda, nós temos ali uma realidade muito forte. Portanto, Carlos, foi um prazer. Maurício, Filipe, voltem mais vezes. Obrigada e muito sucesso. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Nádia.